Mais um vídeo da nossa série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Para você que já nos acompanha aqui no canal, sabe que todo vídeo é uma ficha de fiscalização diferente e que traz de maneira um pouco mais detalhada a explicação sobre a infração, quando autuar, de quem é a competência, se pode ser feita com ou sem abordagem, se caracteriza crime de trânsito, enfim. E você que está vendo aqui esse vídeo pela primeira vez, você que está conhecendo o canal agora, comece a acompanhar. Além dessa série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, nós temos vários outros vídeos sobre temas relacionados a trânsito e eu tenho certeza que algum deles pode ser útil para você. E você que já nos acompanha, já sabe como é que funciona, vamos para mais uma ficha de fiscalização do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Primeiro nós temos aqui o amparo legal, que é o artigo 191 do CTB, e a tipificação desse enquadramento, que é a infração por forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem. E aqui nós temos a tipificação resumida. Esse é o código de enquadramento, que é o 57970, e a gravidade da infração, ela é gravíssima. Aí tem um detalhe que eu chamo a sua atenção em relação à penalidade, que é multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir, só que não era assim. O artigo 191 do CTB, ele tinha uma redação diferente. Na redação original dele, era uma infração gravíssima simples. Só que aí em 2014, e não tinha suspensão, só que aí em 2014, essa lei aqui, 12.971, que é de 2014, ela acabou alterando esse artigo 191, dentre outras alterações que essa lei 12.971 fez no CTB, e passou a prever uma infração com penalidade de multa vezes 10, além da suspensão do direito de dirigir. Então, nesse caso, é uma infração gravíssima. Aí tem um detalhe aqui em relação à pontuação. Perceba que ele fala não aplicável. Isso porque dá suspensão. Você que nos acompanha aqui, você já deve ter visto em outros vídeos que algumas infrações que prevêem suspensão é congelar pontuação 7 pontos. E no caso das infrações que prevêem de forma específica a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, que alguns autores chamam de infrações mandatórias ou infrações autossuspensivas, não tem registro de pontos, pelo fato de já dar suspensão. Então, para que ainda acumular pontos para uma outra suspensão a partir daquela mesma infração, que geraria uma dupla punição em decorrência de um mesmo fato. Então, por essa razão, é que no CTB, lá no artigo 259, seu parágrafo 4, nós temos a previsão que não se registra pontuação naquelas infrações que prevêem, de forma específica, além da multa, a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Essa está correta a ficha, diz que é não aplicável por essa razão. Mas tem ficha que ainda consta lá os 7 pontos, o que é um equívoco nesse caso. O infrator, nesse caso aqui, vai ser o condutor, devidamente identificado, seja ele pelo agente, no momento da abordagem, porque vale lembrar que a constatação dessa infração é possível sem abordagem, ou posteriormente, no caso de uma autuação sem abordagem, posteriormente pelo proprietário do veículo, quando ele receber a notificação e ele puder fazer a indicação do real infrator, quando o agente, repito, não puder identificar o infrator no momento da abordagem. Aí a penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir, a suspensão ela ocorre aqui pelo período de 2 a 8 meses, a regra geral de suspensão, e no caso da multa, que é vezes 10, aquela promoção, R$ 2.934,70. A competência aqui, para esse tipo de autuação é municipal e rodoviário, e também passou a ser competência dos órgãos de trânsito do Estado, com a mudança que nós tivemos da Lei 14.599 de 2023, que ampliou as competências para fiscalizar o trânsito nas vias urbanas. Aí, se você quiser, aqui no nosso canal tem vídeo explicando isso, ampliação das competências da fiscalização em via urbana. Aí você vai ver que essa Lei 14.599 ela alterou alguns dispositivos do CTB, dentre eles os artigos 22 e 24, alterando ali no artigo 22 os incisos 5 e 6, e no caso do artigo 24 os incisos 6 e 7. Além de ter incluído o artigo 22, parágrafo 2º, o artigo 24, parágrafo 4º, que trouxe essas questões aí, sobre ampliação de competência no caso desse tipo de infração, que antes era mais restrito em relação ao órgão de trânsito do município, do estado, enfim. Dá uma conferida lá, você vai ver isso de maneira mais detalhada. Pode configurar crime de trânsito? Não configura crime de trânsito essa conduta e não tem medida administrativa prevista para esse tipo de infração. Vamos lá para as hipóteses aqui em que se deve autuar por esse tipo de situação.
né? Deixa eu ajustar aqui, pronto, agora sim. Então aqui, ó, quando é que se deve autuar? Ou seja, quando é que caracteriza essa infração de forçar a passagem? Duas hipóteses aqui, ó. E eu chamo a atenção de vocês para uns detalhes aqui em relação a isso, tá certo? Primeiro, veículo que, ao realizar a ultrapassagem, olha o primeiro detalhe aqui, isso eu deixo isso muito claro nas aulas, quando ministro aula eu sempre deixo isso muito claro, olha. Mesmo em local permitido, força a passagem entre veículos que estejam circulando em sentidos opostos e próximos de passar um pelo outro. Quer ver um exemplo aqui, ó? Imagina uma rodovia. Isso acontece também dentro da cidade, viu? Tem um amigo que foi autuado por isso aqui dentro da cidade, né? Então, assim, pode acontecer também. Mas vamos pensar aqui numa rodovia, que é o, entre aspas, o comum. Tem um veículo aqui na frente e tem outro aqui atrás. Eu vou até dar uma destacada nele aqui. Pronto, é esse veículo. E vem outro em sentido contrário. Aparece outro em sentido contrário. Esse cara sinaliza, liga a seta e inicia a manobra de ultrapassagem. Como vem um veículo em sentido contrário, o correto é que ele não ultrapasse. Ah, não tenho espaço suficiente, então não devo ultrapassar. Mas esse cara ainda assim sinaliza e vai. Muitas vezes, para não ocorrer um sinistro, uma colisão frontal aí, o que acontece? Esse cara aqui, ó, reduz ou joga para o acostamento, ou esse cara reduz e joga para o acostamento, ou eles passam colados ali um no outro, quase colidindo, provocando uma colisão frontal, que muito provavelmente, né, segundo estudos, aí o pessoal que é especialista nessa área de direção ofensiva, a pior de todas as colisões, né, por somar as forças ali e tal, tem toda uma explicação física para isso aí. Então, ainda que nesse local perceba que é permitida a ultrapassagem, essa infração ocorre, tá certo? E aí tem um outro aqui, um outro ponto aqui, ó, o item 2, também tem um trecho aqui para chamar a atenção de vocês, olha. Veículo que, ao iniciar a operação de ultrapassagem, mesmo em local permitido, força a passagem entre veículos que estejam circulando em sentidos opostos e próximos de passar um pelo outro. Olha o detalhe agora. Mesmo que não complete a manobra de ultrapassagem. Aí esse cara começou, não teve jeito, o outro acelerou, não foi para o acostamento, ele voltou para cá. Mas ele já forçou a manobra. Então ele cometeu a infração ocorreu. Tá certo? Aí tem aqui as hipóteses, ó, de quando não se deve autuar. Para você que já acompanha aqui os vídeos dessa série, você já está ciente disso, né? Por que é que não autua? Para aquelas pessoas que estão vendo o vídeo aqui da série pela primeira vez. Ou porque a conduta narrada aí no item não é infração, é um fato atípico administrativamente falando, ou é porque é infração, mas em outro tipo infracional, em outro dispositivo legal, que é o caso desse aqui, olha. Quando o veículo fizer ultrapassagem proibida e não forçar a passagem entre dois outros veículos, utilizar enquadramento específico, que normalmente é o artigo 203, inciso 5 do CTB, que é a infração de ultrapassar em local proibido, faixa contínua, no popular, tá certo? Então, normalmente é isso. Não é que não é infração, não é infração no artigo 91, porque ele não forçou a passagem, mas o local é proibido a ultrapassagem. Inclusive, uma dúvida comum, não sei se é a sua, eu dei o exemplo aqui, né, de um local em que se permite a ultrapassagem. E se fosse faixa contínua aqui? Se aqui a faixa fosse contínua e o cara, além de ultrapassar no local proibido, ainda for só ultrapassagem. E aí? Vocês vão ver um pouquinho mais à frente que isso é o que a gente chama de infração concomitante. Elas acontecem ao mesmo tempo. Pode haver as duas autuações. Você que está assistindo pela primeira vez, talvez não esteja familiarizado com essa expressão, infração concomitante, eu te convido a assistir no canal para a explicação, o vídeo não ficar muito longo. É a definição disso. Tem um vídeo em que eu explico o que é infração concorrente, concomitante, sucessiva e continuada. E também, nessa série, no primeiro vídeo, na parte geral do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, a gente explica toda a parte geral, inclusive essa definição. Então você pode dar uma conferida lá, tá certo? Nas definições e procedimentos aqui, nós temos o seguinte, ó. Primeiro, ele traz o artigo 29 do CTB. O trânsito de veículos nas vias terrestres, aberta circulação, obedecerá às seguintes normas. Aí vem aqui para o inciso 10, olha. Todo condutor deverá, perceba que é uma obrigação, ó, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que, a linha C, a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha o perigo ou obstrua o trânsito que vem em sentido contrário. Então isso é uma regra de circulação e que está nesse dispositivo do CTB, na linha C do inciso 10 do artigo 29, que está
no capítulo 3 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata das normas gerais de circulação e conduta no trânsito. São regras de circulação. Então, o sujeito está descumprindo uma regra de circulação. Para os outros dois itens aqui, olha, o item 2 diz o seguinte: o que é forçar passagem? Aqui é a definição, que de certa forma eu trouxe para vocês no início, né? E nessa explicação, nesse desenho que eu fiz aí ao lado. Olha, é o veículo que, ao realizar ou tentar realizar a ultrapassagem, mesmo que em local permitido, força a passagem entre veículos que estejam transitando em sentidos opostos e próximos de passar um pelo outro, gerando situação de risco. Aí tem alguns exemplos, como eu disse, ó, saída de qualquer dos veículos para o acostamento, para outra faixa, diminuição de velocidade, dentre outras situações. E nesse item 3, é algo que eu também comentei, ó, essa infração poderá, não necessariamente vai ocorrer sempre, se dar de forma concomitante às infrações de ultrapassagem proibidas no artigo 203 do CTB, que normalmente é no inciso 5 por faixa contínua, né? Mas não necessariamente vai ser só nessa. Tem os outros dispositivos legais também. Não tem informação complementar e, por último, eu trago para vocês aqui as informações que devem constar no campo de observações do auto de infração. É obrigatório o preenchimento do campo de observações desse auto de infração? Não. Mas, você que nos acompanha já sabe, temos o posicionamento de que o agente deve trazer o máximo de informação possível no campo de observações, no auto de infração como um todo, porque o auto de infração é a peça informativa que dá início ao processo administrativo punitivo. E ela pode, esse auto ele pode ser revisado, tanto no âmbito administrativo, quanto pode haver questionamentos judiciais sobre ele. De repente, uma falta de clareza numa informação, no âmbito judicial pode-se haver um entendimento diferenciado. Ah, mas o manual diz que não precisa. E não precisa. Se o agente não preencher, tem prejuízo ali quanto à validade administrativamente falando. Mas, enfim, é um nosso posicionamento, nosso entendimento quanto a isso. Mas vamos lá, alguns exemplos aqui que devem constar, né, de situações que podem constar no campo de observações do auto de infração. Primeiro item aqui, ó. O veículo transitava no sentido oposto precisa frear para não causar sinistro. Vale lembrar que o manual ele é do ano passado, 2022. Estamos em 2023, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. E a Lei 14.599, que é de junho desse ano, junho de 2023, ela acabou substituindo todas as expressões acidente no CTB pela expressão sinistro, inclusive as variações, né? Claro que o manual por ser do ano passado não ia prever isso, né? Então tem algumas fichas ainda vão ter essa expressão acidente. O item 2, ó, o veículo que transitava em sentido contrário foi obrigado a sair para o acostamento. 3. O veículo transitava no mesmo sentido obrigou-se a diminuir a velocidade e sair para o acostamento. E 4. Os 3 veículos passaram um pelos outros, ocupando toda a pista de rolamento a curta distância. Eu já vi isso acontecer na minha frente certa vez quando eu estava viajando a trabalho. Felizmente, apesar da imprudência do sujeito lá, não aconteceu nada de mais grave. Enfim. Então, olha, essas são as informações desse vídeo, né, sobre essa ficha de fiscalização da infração do artigo 191 do CTB, por forçar a passagem. Se você quiser ter acesso a esse material, sem precisar baixar nada, sem precisar instalar nada, saladetrans.com/mbft. Manual Brasileiro de Fiscalização Trans, saladetrans.com/mbft. Você tem um manual de fiscalização inteiro online para você acessar de forma gratuita, tá bom? Agora, se você quiser baixar também, fazer o download, tem lá o arquivo do manual de fiscalização que você pode baixar no seu celular nessa mesma página. O link também está na descrição desse vídeo. Se você concorda com o auto cordial, fica à vontade. Vá deixando aí nos comentários, a gente vai discutindo, debatendo e compartilhando informação. Esse é o nosso grande objetivo aqui no canal. Beleza, gente? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.